Olá, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos. Agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos os companheiros de jornada que sempre têm nos auxiliado nos nossos estudos, nas nossas reflexões. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, para mais este momento de estudo do Evangelho do Cristo, à luz do Espiritismo. E hoje, aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Conduta Espírita. Conduta Espírita, de autoria do espírito André Luiz, psicografado lá no ano de 1960, ou seja, há 60 anos atrás, ele nos falando aqui neste capítulo que estudaremos hoje sobre a propaganda do Espiritismo. Então, neste momento, iniciaremos os estudos do capítulo 13, que tem este título, Na Propaganda. Então, aqui André Luiz se preocupou em nos trazer orientações em relação à propagação da doutrina espírita, lá nos idos de 1960, onde, naquela época, não tínhamos praticamente nenhum tipo de tecnologia. Os meios de comunicação que normalmente tinha maior acesso era através do rádio. Praticamente não existia nada de televisão, não existia assim com tanta abundância esses meios de comunicação impressos que nós temos hoje. Eram poucas as publicações de livros, eram poucos aqueles meios de comunicação através de jornais e revistas. Então, aqui André Luiz, naquela época, já se preocupou em relação a isto. Agora, imaginemos nos dias de hoje. E aí vamos observar que esta mensagem de André Luiz, mesmo 60 anos depois, ela não está ultrapassada. Ela está atualíssima. Apesar de ele não citar as tecnologias que nós temos hoje, todos estes meios de comunicação que nós temos hoje para a propagação do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, esta mensagem continua bem atual. Então aqui André Luiz ele começa nos dizendo da seguinte maneira: escudar-se na humildade constante. Então aqui prestemos atenção na primeira palavra de André Luiz aqui nesta mensagem, em relação à propaganda da doutrina espírita. Ele nos chama atenção para usarmos constantemente o escudo da humildade. Escudar-se na humildade constante ao desenvolver qualquer atividade de propaganda doutrinária. Então aqui ele nos chama atenção para que constantemente, quando estamos fazendo a propaganda, fazendo a propagação da doutrina espírita, nós utilizarmos de humildade. É por isso que nós, constantemente, depois que iniciamos esses estudos de reflexões do Evangelho do Cristo, assim como o nosso companheiro Eudes, que acabou de chegar aqui, que também está fazendo esta propaganda da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo, todos os dias pela manhã, às 9 horas da manhã, no canal do Facebook, na página do Facebook do Grupo Espírita Libertação, lá de Trindade. Então, constantemente nós falamos em relação a esta humildade. Nós estamos aqui humildemente falando do Evangelho de Jesus. Não somos professores de doutrina espírita,
não somos especialistas do Evangelho do Cristo? Não, de forma alguma. De forma alguma. Conforme vi um comentário hoje pela manhã, inclusive durante a exposição que o Eudes fez do Evangelho no Lar, uma companheira fez um comentário acertadíssimo e belíssimo, onde ela disse que aquela lição do Evangelho que nos coube fazer a reflexão, é exatamente a lição que precisamos aprender. Aí até eu respondi para ela, fazendo um comentário, acrescentando a este comentário dela, é um sinal de que então nós não aprendemos quase nada, porque nós comentamos de tudo, ou quase tudo sobre o Evangelho de Jesus, então é sinal que ainda precisamos aprender quase que tudo. Então é exatamente por isso que estamos aqui constantemente tecendo estas reflexões acerca de tantos assuntos relacionados ao Evangelho de Jesus, sinal que precisamos aprender praticamente tudo do Evangelho do Cristo. Somos, sem sombra de dúvida, conforme o Eudes está falando aqui, meros aprendizes. Então estamos aqui aprendendo juntos. Não existe aqui professores, aqui não estamos nesta condição de professores, todos nós estamos neste mesmo banco da escola, na condição de aprendizes. Então é por isso que André Luiz nos chama a atenção para usarmos este escudo da humildade constantemente quando estamos fazendo esta propagação da doutrina espírita, esta propagação do Evangelho de Jesus, porque somos meros aprendizes, somos meros semeadores do Evangelho do Cristo. Então aqui ele nos fala para fazermos isto, evitando constantemente alarde, sensacionalismo, demonstrações publicitárias pretensiosas ou métodos de ação suscetíveis de perturbar a tranquilidade pública. Então aqui vejamos que André Luiz se preocupou inclusive em relação à tranquilidade pública. Não podemos sair por aí fazendo agitações, seja de forma pessoal, hoje não está podendo devido à pandemia, mas nas redes sociais, fazendo muito barulho, perturbando a ordem pública em nome do Evangelho de Jesus. Não, o Evangelho de Jesus não precisa e não pode ser usado desta forma para perturbar. Ele veio e está aí para nos auxiliar e não para causar transtorno à ordem pública. E aí André Luiz diz o seguinte, que sem orientação segura não há propaganda produtiva. Então, para realizarmos uma propaganda produtiva, sem sombra de dúvida que é necessário nós mantermos constantemente e adotarmos constantemente esta orientação segura que a doutrina espírita nos traz, que o Evangelho do Cristo nos trouxe há 2000 anos que está aqui conosco. E André Luiz acrescenta ainda o seguinte, com critério e temperança, prestemos atenção a essas duas palavras que ele utiliza aqui neste segundo item, critério e temperança. Então precisamos usar o critério constantemente e esta temperança, estender a propaganda libertadora dos postulados espíritas até ao recesso das penitenciárias e das colônias de isolamento sanitário. Não estranhemos este termo que ele utiliza aqui, penitenciária tudo bem, continua inclusive uma quantidade muito maior, infelizmente, na atualidade do que naquela época, mas colônias de isolamento sanitário. Muitos companheiros mais jovens podem questionar, espera aí, o que são essas colônias de isolamento sanitário? Neste caso aqui, ele está falando em especial, como tínhamos aqui em Goiânia, até hoje ainda tem alguns resquícios de companheiros, apesar de não existir propriamente a colônia, da forma que existia, a colônia Santa Marta, que acolhia aqueles companheiros com hanseníase, onde eles eram, digamos assim, isolados da sociedade e eram levados para estas colônias sanitárias,
Assim como na época do Cristo existiam aquelas colônias de isolamento para aqueles companheiros que se encontravam com a lepra, por exemplo. Então aqui ele fala que é preciso ter este critério e esta temperança para levarmos a estes companheiros a mensagem libertadora do Evangelho de Jesus, assim como Maria de Magdala fez. Naquela época, quando ela foi rejeitada após a crucificação de Jesus, que ela foi rejeitada, os apóstolos do Cristo naquela época, vejamos como que ainda nos dias de hoje nós nos comportamos da mesma forma. Naquela época, os apóstolos de Jesus não aceitaram Maria de Magdala caminharem, andarem com eles devido à sua procedência. E aí então ela resolveu ir para uma dessas colônias cuidar dos irmãos leprosos e ficou lá praticamente até o seu desencarne, quando contraiu a lepra e ficou altamente adoentada, e é lógico, ela desencarnou devido à lepra, trabalhando constantemente. Vale dos Imundos, conforme o companheiro Eudes está lembrando aqui, não era o nome de colônia, mas sim Vale dos Imundos, que as pessoas naquela época davam esta classificação para aqueles companheiros como sendo imundos. Então eles eram recolhidos à força, normalmente era assim, nesses vales dos imundos. Então Maria de Magdala foi para lá na condição de uma enfermeira, aprendiz de enfermeira, mas com um coração enorme, um coração bondoso, digamos assim, por intuição dos espíritos amigos, com certeza, a pedido do Cristo intuitivamente, ela foi pregar o Evangelho de Jesus lá no Vale dos Imundos, levando a mensagem libertadora e lá ficando durante todo aquele período até prestes à sua desencarnação. Quando desencarnada, quando do seu desencarne, ela foi recebida pessoalmente por Jesus no mundo espiritual, agradecido por todo o trabalho que ela realizou naquele vale ou naquela colônia dos imundos. Então aqui André Luiz nos fala sobre esta necessidade de levarmos esta mensagem libertadora sem depreciar crenças ou sentimentos. Então quando fazemos ou quando realizamos estas visitas, não iremos lá em nome, por exemplo, da doutrina espírita, não iremos lá propriamente defender a doutrina espírita e depreciar as outras religiões. Não, de forma alguma. Vamos lá levar a mensagem libertadora do Evangelho de Jesus. E aí ele nos diz que os mais doentes requerem maior ajuda. Então aqueles companheiros naqueles locais, nas penitenciárias, nestes locais de acolhimento ou de isolamento, são os mais doentes, consequentemente, os mais necessitados de ajuda. E aí ele nos diz o seguinte, que incentivar intercâmbio fraterno entre pessoas e organizações doutrinárias, através de cartas e publicações, livros e mensagens, visitas e certames especializados buscando a unificação das tarefas e o esclarecimento comum. Aqui ele cita uma palavra que foi muito usada e propagada ainda antes deste livro de André Luiz. Quem fez esse trabalho de unificação, iniciou esse trabalho de unificação, foi Bezerra de Menezes, quando aqui ainda encarnado, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, lá em 1889 ou 1890, então antes do seu desencarne, quando presidente da Federação Espírita Brasileira, ele começou esse trabalho de semeadura para a unificação da doutrina espírita e continua realizando este trabalho mais de 110 anos depois do seu desencarne. Ele continua realizando este trabalho no plano espiritual, mandando mensagens constantemente aqui para nós em relação à necessidade de trabalharmos esta unificação, a aproximação
das casas espíritas, a união das casas espíritas e, é lógico, o nosso trabalho constante. E André Luiz diz que a permuta de experiências equilibra o progresso geral. É por isso que nós precisamos fazer aqueles encontros entre as casas espíritas, aqueles encontros fraternos, para esta troca, esta permuta de experiências. Porque às vezes um trabalho que está sendo realizado e que está dando muito certo lá no Grupo Espírita Libertação em Trindade, ele pode ensinar ou pode permutar esta experiência com outra casa espírita lá de Senador Canedo, por exemplo, que não conhece esse trabalho. Lá no Grupo Espírita Libertação em Trindade, quando lá estivemos por vários anos e muito bem acolhidos, iniciamos um trabalho que inclusive o companheiro Eudes citou recentemente num dos seus estudos, um trabalho de empréstimo de livros espíritas nas ruas de Trindade, em que nós aprendemos este trabalho através de permuta de experiências com outras casas espíritas, naqueles encontros fraternos que nós conhecemos como Alta de Souza. Copiamos e deu muito certo. Infelizmente, tivemos que suspender as atividades e estamos negociando uma oportunidade, em especial depois que passar essa pandemia, de retomarmos esta tarefa, mesmo não estando morando mais em Trindade, mas estamos bem próximos. Nós pretendemos, com a permissão do Pai e com o amparo e assistência dos espíritos amigos, tá, meu amigo Eudes? Nós pretendemos sim retomarmos esta atividade que é altamente esclarecedora, em especial para aqueles que realizam esta tarefa. E aí André Luiz segue aqui dizendo que pelo rádio ou pela imprensa leiga, vejamos que ele usa apenas aqui o rádio e a imprensa leiga, não se estender demasiadamente a fim de não afastar os aprendizes incipientes. Então aqui ele nos fala que a propaganda da doutrina espírita, ela não pode ser muito extensa, não pode ser muito longa para não cansar aqueles que estão ainda iniciando o seu processo de aprendizado. E o nosso companheiro Eudes está falando, no caso, em relação à saudade, que saudade, vontade de retomar esse trabalho. Sem sombra de dúvida que muita saudade. Naquelas tardes de sábado, onde nós, durante o trabalho, andando pelas ruas de Trindade, não de forma desordenada, mas íamos de quadra em quadra, de porta em porta, com fichas de cada livro, quando realizávamos um empréstimo, anotando o endereço, o nome da pessoa, onde ficou o livro, para depois nós voltarmos para pegarmos o livro de volta. Então nós íamos não apenas fazendo este trabalho, mas conversando, dialogando, aprendendo em relação à doutrina espírita na prática. E é lógico, levando também esta mensagem confortadora e libertadora àqueles que aceitavam nos ouvir, que nos recepcionavam. Então aqui André Luiz segue dizendo, para que a doutrina espírita deve ser manifestada em pequenas porções. E aí tem muitos companheiros que têm pressa, acham que a doutrina espírita tem que vir na forma de avalanches. Não, de forma alguma, André Luiz aqui está correto. Tem que ser em pequenas porções. E é por isso que muitos companheiros também, às vezes, até se afastam porque acham que demora demais. Mas, conforme nos disse Eurípides Barçanufo, em uma sala de aula em Sacramento, quando ele começou a ensinar doutrina espírita para os seus alunos, que eles estavam com pressa de aprender tudo sobre doutrina espírita, e aí ele disse para os seus alunos, não tenham pressa. Doutrina espírita não é apenas para um período aqui da nossa existência. Doutrina espírita, assim como o Evangelho de Jesus, é para a eternidade. A eternidade, constantemente estaremos aprendendo. Sem sombra de dúvida, Bárbara, é um trabalho muito legal, um trabalho belíssimo, que se chama Campanha de Esclarecimento Humberto de Campos ou Campanha de Esclarecimento Chico Xavier. Então, lá no Grupo Espírita Libertação, nós conseguimos, através de doações, criar uma biblioteca com um acervo considerável,
onde usávamos estes livros para o empréstimo na rua, assim como continua, apesar de o empréstimo na rua não estar sendo realizado na atualidade, mas os empréstimos na casa espírita continuam sendo realizados lá usando o acervo com aproximadamente 1000 títulos de livros para este empréstimo gratuito. E iremos adiante aqui para encerrarmos este capítulo, porque já estamos delongando, e conforme André Luiz nos diz, nós não podemos também explorar demais e delongar em demasia, tem que ser em pequenas porções. E aí ele diz aqui, para não se desviar das finalidades espíritas, selecionar com ponderação e bom senso os meios usados na propaganda, mormente aqueles que se relacionam com atividades comerciais ou mundanas. Então ele diz que torna-se inútil a elevação dos objetivos sempre que haja rebaixamento moral dos meios. Então aqui ele fala sobre aquele critério que temos que ter de usar os meios corretos para fazermos a propaganda espírita. Não podemos usar qualquer meio de comunicação só porque achamos que a doutrina espírita tem que chegar em todo lugar e de qualquer forma. Então ele fala que até para isso nós temos que ter critério. Hoje, com a quantidade de meios de comunicação que temos, aí é que o critério tem que ser ainda maior. Não podemos inserir a propaganda espírita em qualquer meio de comunicação. Aí ele diz, usar com prudência ou substituir toda a expressão verbal que indique costumes, práticas, ideias políticas, sociais ou religiosas contrárias ao pensamento espírita, quais sejam sorte, acaso, sobrenatural, milagre e outras. Então aqui André Luiz está certíssimo, porque para a doutrina espírita, para o mundo espiritual, para Deus, não existe sorte. Não existe no vocabulário divino esta palavra sorte, esta palavra acaso, esta palavra sobrenatural, esta palavra milagre. Não existem. Aquilo que nós classificamos como sorte é o resultado dos meus esforços. Aquilo que nós classificamos como acaso também é resultado das minhas escolhas. O sobrenatural também não existe. O milagre também não existe, e assim sucessivamente. Aí ele diz que uma palavra inadequada pode macular a bandeira mais nobre. E ele continua dizendo aqui, para encerrar, arredar de si qualquer ansiedade no tocante à modificação rápida do ponto de vista dos companheiros. Então aqui ele também nos chama atenção para algo muito importante, que em muitas situações nas casas espíritas tem pessoas que questionam, mas esse trabalho na casa espírita ele é de forma muito lenta. Eu vou procurar outro lugar que isto aconteça de uma forma mais rápida. Não tem como, a natureza não dá saltos, porque não é a casa espírita, não é a doutrina espírita, não é o evangelho de Jesus, mas é você. É você quem tem que se transformar, e com certeza a sua transformação você não consegue realizar aos saltos. Você realizará de forma lenta e progressiva. Assim nos ensinam os espíritos amigos, assim nos ensina Jesus. E aí ele diz que a fé significa um prêmio da experiência. E por último ele diz que conquanto precisemos batalhar incansavelmente no esclarecimento geral, usando processos justos e honestos, prestemos atenção nessas duas palavras, processos justos e honestos, não esquecer que a propaganda principal, aqui é que vem assim o cerne da lição desta mensagem. A principal propaganda da mensagem espírita, a principal propaganda do Evangelho de Jesus, conforme nos diz aqui acertadamente André Luiz, ele nos diz aqui, a principal propaganda é sempre aquela desenvolvida pelos próprios atos da criatura, através da exemplificação eloquente de nossa reforma íntima. Então eu não vou demonstrar conhecimento da doutrina espírita simplesmente ali usando a minha eloquência, coisa que eu não tenho, eloquência para falar de doutrina espírita, apresentar aos outros
a doutrina espírita, mas a maior e mais bela exemplificação que eu tenho que me esforçar em apresentar aos outros é exatamente a minha reforma íntima, a exemplificação eloquente de nossa reforma íntima nos padrões do Evangelho. E aí ele encerra dizendo que a doutrina espírita prescinde do proselitismo de ocasião. A doutrina espírita não necessita disto. E no rodapé da mensagem, ele diz o seguinte, citando palavras de João Batista, anotadas por João Evangelista, quando ele se referiu, João o Batista, se referindo a Jesus. Se referindo a Jesus, ele disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, assim, nós que trabalhamos na propagação e pela propagação da doutrina espírita, assim devemos nos comportar. Nós nos diminuindo para que a doutrina espírita cresça cada vez mais. E exatamente por isto que ele começa a mensagem de esclarecimento, nos chamando a atenção para aquela necessidade de qualquer um de nós que estamos na propaganda, ou que nos propomos fazer propaganda da doutrina espírita, nós usarmos constantemente o escudo da humildade. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos. Muita paz a todos e muito obrigado. Eu até hoje, depois de alguns meses realizando este trabalho de propaganda da doutrina espírita, não tinha presenciado esta sala virtual tão cheia. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os companheiros que têm realizado, e coincidentemente, já lembrando as palavras que André Luiz nos coloca aqui, que não existem coincidências também, mas colocando entre aspas esta palavra, coincidentemente, exatamente no dia em que estamos falando sobre propaganda da doutrina espírita, funcionou de uma forma tão bela, exatamente a propaganda da doutrina espírita feita por outros companheiros que foram chegando e foram ficando aqui nesta sala e foram convidando outros companheiros. Então hoje, sem sombra de dúvida, atingimos um ponto que até então não havíamos atingido, com mais de 60 companheiros aqui nesta sala virtual. Muito obrigado. Muito obrigado de coração a todos vocês que fizeram e que continuam fazendo a propaganda da doutrina espírita, não em nome meu, não em nome do Eudes, não em nome do José ou do João, mas em nome do Cristo. Eu agradeço humildemente e fraternalmente. Um beijo no coração, assim como o nosso companheiro Eudes gosta de falar, um beijo no coração de cada um. O meu abraço fraterno e de gratidão. E até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Jesus nos envolva e nos ampare sempre. Paz aos nossos corações.